Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós estudaremos as orações subordinadas adjetivas. Para iniciar o nosso estudo, compare as frases a seguir. Frase A: o dia esperado chegou. Frase B: o dia que eu esperava chegou. Se nós observarmos as frases, perceberemos que a frase A apresenta apenas uma oração e a frase B é composta por duas orações. A frase A, nós temos a palavra esperado qualificando o dia. E na frase B, nós temos toda uma oração qualificando o dia, né? Que eu esperava. Uma oração que nós podemos classificar como subordinada adjetiva, que está subordinada à oração principal. O dia chegou, qualificando então esse dia. Se nós observarmos, tanto a palavra esperado quanto a oração subordinada que eu esperava tem valor de adjetivo. Então, nós percebemos que as orações que exercem a função de adjetivo, caracterizando o termo antecedente, substantivo ou pronome, no caso do nosso exemplo B, o dia, recebem o nome de orações subordinadas adjetivas. Essas orações geralmente são introduzidas pelos pronomes relativos, o que, o qual, a qual, os quais, as quais, cujo, cujos, cuja, cujas e onde. Agora, veja o exemplo a seguir. O livro da menina reúne histórias que a autora compartilha. Nós temos aí duas orações. A oração principal, o livro da menina reúne histórias, e a oração que a autora compartilha. E nós podemos classificar como oração subordinada adjetiva, pois nós temos o pronome relativo aí, o que está relacionando a segunda oração, né, a oração subordinada, com o seu termo, está qualificando o seu termo antecedente, que é histórias. Que tipo de histórias o livro reúne? Que a autora compartilha. Poderia até substituir a oração subordinada adjetiva por compartilhadas. O livro da menina reúne histórias compartilhadas. Então, no trecho, nós percebemos que é possível essa troca. No entanto, nem sempre é possível fazer essa troca entre uma oração subordinada adjetiva e um adjetivo. Veja o exemplo a seguir. Podem existir casos que são como os seus. Então, eu tenho uma oração subordinada adjetiva qualificando a palavra casos, né? Podem existir casos que são como os seus. Não necessariamente, aqui nesse exemplo, eu não consigo trocar a oração subordinada por um adjetivo equivalente, mas eu poderia ter um outro adjetivo, por exemplo. Podem existir casos inexplicáveis, por exemplo, ok? Bom, uma forma de confirmar se trata de uma oração subordinada adjetiva é verificar se seu pronome relativo, com exceção de cujo e os seus variantes, é substituível por outro pronome relativo equivalente. Então, veja, o livro da menina reúne histórias as quais a autora compartilha. Se eu posso trocar o que por as quais, eu consigo, né, identificar aí o pronome que como um pronome relativo. Olha só, as quais a autora compartilha, oração subordinada adjetiva. Podem existir casos os quais são como o seu, também oração subordinada adjetiva. Em ambos os casos, eu substituí o pronome que pelos pronomes as quais, os quais. Bom, agora vamos observar como as orações subordinadas adjetivas são classificadas. Observe a frase a seguir, a primeira frase. Frase A: o professor indicou livros clássicos que são importantes para os alunos. Agora observe a segunda frase, frase B: o professor indicou livros clássicos que são importantes para os alunos. As duas frases são idênticas quase, né? Mas observem, o termo antecedente das duas orações em destaque é livros clássicos. No entanto, a oração em destaque na frase A se refere a quaisquer livros clássicos, né? Quando eu digo o professor indicou livros clássicos que são importantes para os alunos, qualquer livro clássico. Porém,
na oração em destaque na frase B, quando eu digo o professor indicou livros clássicos que são importantes para os alunos, se refere apenas a alguns livros clássicos, ou seja, somente aqueles que eu considero, que o professor considera importante. Onde está, se nós observarmos, qual é a diferença? Por que na frase A eu tenho, eu considero os livros importantes todos aqueles que são clássicos, e por que na frase B são só apenas aqueles considerados importantes? A diferença está na vírgula, ok? Quando eu tenho a vírgula separando a oração adjetiva, a oração subordinada adjetiva da oração principal, eu estou relacionando, eu estou explicando o que é o meu termo antecedente. E quando eu não tenho a vírgula, eu apenas estou restringindo. Vamos observar com mais atenção. Vejam, a oração subordinada adjetiva que restringe ou particulariza o sentido do seu antecedente recebe o nome de oração subordinada adjetiva restritiva. Veja, o professor indicou livros clássicos que são importantes para os alunos. Eu estou restringindo o sentido de livros clássicos. Eu estou dizendo que os livros clássicos indicados são apenas aqueles que são importantes. Certo? Oração subordinada adjetiva restritiva. Estou restringindo e indicando que são apenas alguns livros clássicos que são importantes. Já a oração que explica o sentido do seu antecedente, sem limitá-lo, e aparece após vírgula ou entre vírgulas, então sempre que eu tiver a vírgulas separando essa oração subordinada, ela vai ser classificada como oração subordinada adjetiva explicativa. Essa oração ela amplia o sentido do seu antecedente e geralmente apresenta uma informação que não é essencial para a identificação do antecedente, deste. Logo, pode ser omitida sem prejudicar a compreensão da frase. Ou seja, eu apenas explico que tipos de livros clássicos. Livros clássicos que são importantes. Pode ser qualquer livro clássico. Ok? Então, nós temos duas classificações aí. Oração subordinada adjetiva restritiva, que restringe o sentido, não tem vírgula separando a oração do antecedente. E oração subordinada adjetiva explicativa, que é separada, então, aí do antecedente da oração principal por vírgulas. As orações subordinadas adjetivas também podem ter outra classificação, que são as orações que não são introduzidas por pronome relativo e que apresentam o verbo da segunda oração, o verbo da oração subordinada, no infinitivo, no gerúndio ou no particípio, e recebem, então, o nome de orações subordinadas adjetivas reduzidas. Vejam os exemplos. Eu fui o primeiro aluno a analisar o livro. Eu fui o primeiro aluno, oração principal. Fui é o verbo desta oração. A analisar o livro. Analisar, o verbo no infinitivo da oração subordinada. Vejam, lembrem-se, verbo no infinitivo é a forma verbal em que nós encontramos os verbos no dicionário. Né? É a forma que indica a conjugação desse verbo, ar, er ou ir. Muito bem, vejam o segundo exemplo. Pedro, comentando a minha análise, apontou alguns problemas. A minha oração principal é Pedro apontou alguns problemas. O verbo da oração principal apontou. E a minha oração subordinada é comentando a minha análise. E ela é introduzida aí pelo verbo no gerúndio, né? Lembrem-se que o gerúndio é a forma nominal que termina em NDO, né? Comentando, cantando, andando. Muito bem. E nosso terceiro exemplo, minha professora de literatura analisa os livros aclamados pelo público. Eu tenho aí, minha professora de literatura analisa os livros, oração principal, analisa o verbo dessa oração, e a minha oração subordinada adjetiva reduzida, aclamados pelo público, com o verbo no particípio, né? Particípio é a forma nominal do verbo que termina em ado ou ido, né? Não se esqueçam, o infinitivo, o gerúndio e o particípio são as formas nominais do verbo.
Se eu observar, analisar, eu fui o primeiro aluno a analisar o livro, pode ser substituído por uma oração subordinada adjetiva sem ser reduzida. Eu poderia ter: eu fui o primeiro aluno que analisou o livro, né? E aí eu tenho a presença do pronome relativo. Também poderia acontecer a mesma coisa. Pedro, que comentou a minha análise, apontou alguns problemas. E também poderia ser: minha professora de literatura analisa os livros que são aclamados pelo público. Em ambas as frases, os exemplos, eu poderia fazer essa alteração. No entanto, a minha oração deixaria de ser reduzida, né? Ela se chama reduzida porque ela não é introduzida pelo pronome relativo. Muito bem, agradeço novamente a audiência de vocês. Qualquer dúvida, entrem em contato comigo.